Você alguma vez já deve ter ouvido falar dos 4 R's. Não estou falando do Romário, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Estou falando desses 4 R's, o ROA, o ROI, o ROI e o ROIC. Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje é dia de combo por aqui. Vamos trocar uma ideia sobre indicadores de rentabilidade. Olá, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Alex Queiroz e esse é o Quanto Investir Futebol Clube. E antes de falarmos sobre esse quarteto fantástico, já peço para você dar aquela força se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e ativando as notificações. E no final, deixa seus comentários sobre o vídeo para que eu possa saber se o conteúdo te agradou e lhe trouxe mais conhecimento, beleza? Como eu disse, hoje é dia de combo por aqui. E com certeza você deve estar se questionando se eu endoidei, porque entender o indicador já se torna complicado. Aí eu venho com um vídeo com 4 indicadores de uma vez só. Eu tô de brincadeira, né? Mas calma, eu decidi trazê-los juntos porque eles são indicadores semelhantes e fazem parte de um conjunto de indicadores fundamentalistas que analisam a rentabilidade de uma empresa. E, em outras palavras, isso significa que temos 4 maneiras diferentes de avaliar quanto lucrativa e capaz de gerar valor uma empresa é. Então, vamos lá. O ROI, com E, talvez seja a mais conhecida dessas métricas de rentabilidade e tem origem do termo Return on Equity, que traduzido significa retorno sobre o capital. Esse indicador mensura a rentabilidade de uma empresa ao revelar o quanto de lucro ela consegue gerar com o dinheiro dos acionistas, demonstrando estabilidade e o seu potencial. O ROI se torna, assim, um dos mais importantes indicadores de análise fundamentalista, principalmente para aqueles que preferem investir em empresas com alta rentabilidade e excelente histórico como pagadoras de dividendos. Quando analisamos empresas de mesmo setor, o ROI pode ser um diferencial competitivo, pois quanto mais alto, maior a capacidade daquela companhia ser rentável e repassar o lucro aos seus acionistas. Afinal de contas, não faz sentido nenhum comparar os lucros de instituições financeiras como Itaú ou Bradesco com empresas de varejo como Magalu ou Via Varejo. Também deve-se levar em conta o momento da empresa. Negócios menores e em crescimento tendem a apresentar um ROI mais elevado justamente pelo seu estágio. Contudo, na mesma proporção, eles oferecem um maior risco em relação às companhias consolidadas. Para calcular o ROI de uma empresa, utilizamos a seguinte expressão: ROI igual ao lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Pense o seguinte: se uma empresa tem lucro líquido de 50 milhões nos últimos 12 meses e seu patrimônio líquido é de 250 milhões no mesmo período, o seu ROI é de 20%. Ou seja, em teoria, a cada R$100 de patrimônio líquido da empresa, ela consegue gerar R$20 de lucro líquido. Nesse ritmo, em 5 anos, ela consegue recomprar seu próprio patrimônio líquido. Perante isso, podemos analisar esse movimento de forma positiva. Apesar de não existir um número ideal, é consenso entre os investidores que esse ROI já é um bom número na escala de análise das companhias que apresentam bons retornos sobre os seus capitais, pois, para ser mais assertivo nos seus investimentos e assim evitar prejuízos, devemos optar por empresas com potencial de geração de valor que tenha um ROI mínimo entre 15% ou 20% ao ano. Mas uma coisa é fato: um ROI elevado indica que a empresa em questão possui alta rentabilidade e um interesse potencial de gerar receita com o dinheiro dos acionistas. Vale lembrar que o ROI é uma métrica que entrega dados históricos divulgados através de informações contábeis. E poderia ser considerado até fundamental, mas não é o suficiente, porque pode mascarar informações importantes de uma companhia, pois ele não mostra de forma transparente o nível de endividamento de uma companhia. Por isso, caso você esteja buscando uma empresa para investir e esteja em dúvida entre 2 companhias de um mesmo setor,
não exerça o desempate apenas com base no ROI maior, ok? Já uma empresa que apresenta um ROI negativo pode significar que ela não é lucrativa e traz prejuízos aos seus acionistas. Para esta variável ser negativa e analisando a fórmula, ou o patrimônio líquido ou o lucro líquido devem estar negativos, ambas características ruins para uma empresa. E qual a diferença entre o ROI com E e o ROI com I? Enquanto o ROI com E é utilizado para medir a capacidade de uma empresa ser lucrativa utilizando como base seus lucros e patrimônio líquido, o ROI é uma métrica que identifica o retorno sobre o investimento, seja de ganho ou de perda. Da sigla ROI, Return on Investment, o indicador é uma forma de analisar setores diferentes através de uma mesma ótica. Entender se é viável dar continuidade a um processo de investimento esperando uma rentabilidade que seja superior ao valor aportado em um determinado período. É importante entender a diferença entre essas duas variáveis, pois uma empresa lucrativa que tenha um ROI com E positivo nem sempre é a mais rentável com um ROI com I positivo e vice-versa. Para calcular o ROI, vamos utilizar a diferença entre o lucro obtido menos o investimento inicial, dividido por esse mesmo investimento inicial e esse resultado multiplicado por 100, para atingirmos um valor percentual. Vamos supor que você queira investir em um negócio e o aporte inicial seja de R$50 mil. Em um ano, o seu investimento traz um retorno para você de 100 mil de volta, ou seja, seria um ROI de 100%, não é? Então podemos concluir com esse cálculo que o retorno sobre o seu investimento foi de 100% do capital em um ano. Um negócio bastante lucrativo. Essa mesma conta pode ser feita em um cenário negativo. Utilizando a mesma amostra, pense que você investiu os mesmos 50 mil em algo que te trouxe um retorno de, sei lá, 10 mil reais em 12 meses. Portanto, 10 menos os 50 dividido por 50 vezes 100. O ROI de 40 dividido por 50 vezes 100 que dá menos 80%. Isso quer dizer que em um ano o seu investimento foi de apenas 20% no valor aportado, ou seja, o seu retorno foi menor que o valor investido, demonstrando uma perda líquida. Assim, o ROI se torna uma métrica interessante, mas imprecisa, pois não considera custos, impostos, dívidas e até outros investimentos que podem ter acontecido na companhia. Embora tenha um nome mais parecido com o ROIC é facilmente comparado com o ROI, que também analisa o retorno sobre o capital. No entanto, o termo ROIC vem da sigla em inglês Return on Invested Capital, ou retorno sobre o capital investido. Neste caso, podemos medir o quanto uma empresa é capaz de gerar lucros, levando em consideração o dinheiro injetado em seus negócios por investidores ou por terceiros. Portanto, diferentemente do ROI com E, o ROIC avalia o quanto uma companhia consegue ser eficiente, levando em conta os recursos injetados na empresa por terceiros, como as debêntures, os empréstimos, os financiamentos, os títulos de dívida, ou seja, se há uma emissão de debêntures para investir em um novo projeto, por exemplo, esses recursos devem ser contemplados nessa métrica. Para encontrarmos o ROIC, o cálculo é realizado com base no NOPAT, Net Operating Profit After Taxes, que é o lucro operacional gerado pela companhia após o pagamento dos impostos. Vale destacar também que é possível encontrar o valor do NOPAT subtraindo os impostos do EBIT, que é uma métrica que eu já expliquei nesse outro vídeo aqui sobre o EV/EBITDA. Depois dá uma repassada lá para que veja como que faz direitinho, ok? Desta forma, a fórmula utilizada é a seguinte: ROIC igual ao NOPAT dividido pelo total do capital investido. Mas vamos a um exemplo para facilitar, ok? Uma empresa qualquer tem um NOPAT de 5 milhões e um capital total investido de 50 milhões. Assim teremos um resultado de um ROIC de 10%.
Isso quer dizer que, ao considerar o capital investido por terceiros, a empresa em questão conseguiu gerar um retorno de 10% das suas receitas. Neste caso, podemos considerar que essa empresa possui um bom ROIC, pois esse indicador é maior do que 2%, que é um índice considerado atrativo pelo mercado. Logo, quanto maior for o ROIC de uma empresa, maior é a sua capacidade de gerar valor com o capital de terceiros. Também é importante ressaltar que empresas com ROIC abaixo de 2% estão se autodestruindo em relação ao tempo e podem ser um grande risco para os investidores. E mais uma vez, vou te recomendar a avaliar o ROIC através de comparações entre empresas do mesmo setor e ainda assim em conjunto com outros indicadores. Por fim, temos o ROA, que significa Return on Assets, que traduzido significa retorno sobre o ativo. Ou seja, esse indicador mostra a rentabilidade e capacidade de geração de lucro total de um ativo de uma companhia. Através dele é possível para os investidores identificar como as empresas conseguem ser lucrativas a partir dos seus ativos demonstrados em balanço. O cálculo é bastante simples e é feito através da seguinte fórmula: lucro líquido dividido pelo total do ativo e seu resultado multiplicado por 100 para encontrarmos o seu percentual. Então vamos imaginar que uma empresa qualquer obteve nos últimos 12 meses um lucro líquido de 50 milhões e possui um ativo total de 250 milhões. Assim, essa empresa teria um ROA de 20%. Mais uma vez, assim como os demais indicadores, quanto maior o resultado apresentado por esse indicador, melhor. Isso significa que a empresa consegue transformar parte dos seus ativos em lucro, demonstrando assim retorno para o seu acionista. Por outro lado, um ROA negativo pode indicar prejuízos, dívidas e baixo volume de ativos, o que definitivamente não é um bom sinal. Um ponto de análise sobre o ROA está na compreensão do que é capital próprio e capital de terceiro. Isso porque um negócio pode ter um excelente ROI, mas também ser extremamente alavancado com capital de terceiros. Isso representa um alto grau de endividamento, que é um risco ignorado pelo ROI. E outro detalhe que eu não concordo com alguns analistas, que é que o ROA, para ser atrativo, deve ser maior que a taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 13,25% ao ano. E eu vou dizer por que eu não concordo. É a mesma coisa de querer comparar limão com morango. Os dois são cítricos, mas o morango você consegue comer ele puro. Já o limão você só vai conseguir se provou em algum momento e achou que a acidez dele é tolerável. Portanto, da mesma forma é comparar renda fixa com variável. Para mim não faz o menor sentido, ok? Como podemos observar ao longo desse vídeo, todos esses indicadores possuem algo em comum, como eu já havia mencionado lá no início do vídeo. Medir a capacidade de retorno de uma empresa, levando em consideração um determinado parâmetro, seja sobre o capital próprio, no caso do ROI, o capital de terceiros no ROIC, ou sobre o investimento na companhia, no caso do ROI, ou ainda sobre o total de ativos da empresa, no caso do ROA. Em síntese, todos esses indicadores possuem a capacidade de demonstrar para o investidor, por meio de óticas diferentes, o quanto lucrativa e capaz de gerar valor uma empresa pode ser. Se pudéssemos resumir uma forma de avaliação para todos eles, diríamos que o investidor deve evitar empresas com qualquer um desses indicadores com percentuais negativos. Dentre elas, o ROI, que se torna a métrica mais útil, pois reflete todo o capital investido na empresa. Por exemplo, se você fizer a comparação ROI versus ROI com E, as empresas podem distorcer seu ROI usando alavancagem e suas taxas de dívida sobre o seu patrimônio. Mas isso não acontece com o ROIC, porque esse reflete todo o capital que uma empresa tem em seu balanço patrimonial. O ROI se torna mais útil para empresas como bancos comerciais e companhias de seguro, que não dividem seus ativos nas categorias operacionais versus não operacionais. Para essas empresas, o seu resultado líquido é uma métrica crítica
que reflete seus resultados completos de negócios. O ROA, da mesma forma, tende a ser mais útil para bancos comerciais e seguradoras que dependem inteiramente de seus balanços para gerar renda. Como vimos, embora pertençam ao mesmo grupo de rentabilidades, eles apresentam algumas diferenças sensíveis nos seus cálculos e por isso precisei apresentá-los eles em um vídeo apenas para deixar mais claro, ok? E sinceridade, espero que tenha aproveitado o conteúdo. Então, aproveita esse momento e já me conta se você conseguiu entender como avaliar esses múltiplos fundamentalistas de rentabilidade. Aproveita para se inscrever aqui no canal também. Deixa o seu like e ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos, ok? Assim você me ajuda para que eu possa cumprir o meu propósito de ajudar outros pequenos investidores a entender melhor esse mundo dos investimentos, beleza? Então, dá essa força, tá bom? Agradeço a sua atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.